E aí, pessoal, vocês conhecem o profeta Daniel? Sim, aquele mesmo da cova dos leões. Você conhece ele? Você conhece ele ou você conhece só essa história sobre ele? Independente de qual tenha sido a sua resposta para uma dessas perguntas, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais então sobre esse profeta do nosso Deus, o profeta Daniel. Mas antes de começarmos o vídeo, já vai deixando o seu gostei aqui no vídeo, se inscrevendo aqui no nosso canal da Celc Teresina e comentando se você já conhece ou se tem algo de curioso que você já estudou sobre este profeta, certo? Nosso objetivo aqui não é exatamente falar sobre idades ou sobre datas de quando tal ou tal coisa aconteceu, e sim dar uma passada por uma parte da vida do profeta Daniel, desde começo do livro, do que a Bíblia nos conta sobre ele, até então o episódio da cova dos leões, certo? Então, a história desse profeta não começa da melhor maneira possível. Por que não? Bom, ele foi levado como prisioneiro para a Babilônia, ele junto com muitas outras pessoas do povo de Judá, foram levados como prisioneiros, mas ele não foi um prisioneiro comum, certo? Ele foi levado junto com seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, ou talvez vocês conheçam eles como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para viverem no palácio, para aprenderem a cultura babilônica, junto também com outros jovens prisioneiros e até mesmo com jovens da elite da Babilônia. E aí então eles eram tratados de uma forma muito boa, querendo ou não, eles ainda eram prisioneiros, eram escravos, mas eles eram muito bem tratados por estarem junto do palácio, estarem junto a essa elite. Eles estavam lá para estudar e aprender sobre a cultura babilônica, e a eles eram dados finas iguarias. A Bíblia nos fala sobre finas iguarias das mesmas comidas que o próprio rei comia, o mesmo vinho que o rei comia. Então, digamos que eles seriam muito bem tratados. Mas o que acontece? Daniel e os seus companheiros, eles decidiram não se contaminar com essas comidas do rei. Eles decidiram não comer dessas finas iguarias e nem tomar do vinho que era servido ao rei. Existia alguém que era responsável por aquelas pessoas, por aqueles jovens. E então Daniel e seus companheiros pediram que fossem servidos a eles apenas legumes. Aquele homem que então era responsável, primeiro ele não quis. Por que ele negou, num primeiro momento? Bom, porque ele pensou que o rei, vendo que aqueles jovens não teriam se desenvolvido tão bem quanto os outros, ficaria com raiva dele. Então, por medo do rei, primeiro ele negou. Mas então o que eles decidem fazer? Dê para nós 10 dias. 10 dias nós comeremos apenas legumes, não tomaremos desse vinho, tomaremos água, e aí depois você decide se a gente pode continuar assim ou se a gente deve comer as finas iguarias do rei. A Bíblia nos fala que o próprio Deus moveu o coração daquela pessoa que era responsável para deixar que eles fizessem isso, para que eles não se contaminassem com aquelas iguarias do rei. E assim aconteceu. Durante 10 dias, então, eles comeram apenas legumes e beberam água. E o impressionante aconteceu, algo que aquele responsável não esperava. Daniel e seus companheiros se tornaram mais robustos, estavam com uma aparência melhor do que todos aqueles outros jovens que consumiam das finas iguarias do rei. Então, eles continuaram comendo os legumes sem se contaminar. Isso pode parecer uma informação sem importância num primeiro momento, olhando rapidamente para o texto. Por que eu devo prestar atenção nisso? Bom, se está registrado, com certeza tem algo a nos ensinar. Meio em um ambiente extremamente propício para a idolatria, extremamente propício para uma contaminação, Daniel e seus amigos, eles não querem fazer isso. Eles querem continuar puros. Eles querem continuar firmes na obediência ao Senhor. Deus se agrada disso. E Deus favorece eles por causa disso. Deus está com eles. Mesmo em terras estrangeiras, eles não estão sozinhos. O Deus de Daniel, o nosso Deus, jamais nos abandona.
Inclusive, isso é algo que fica bastante evidente no decorrer deste livro, do livro bíblico de Daniel. Então, seguindo a história, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Era um sonho que o perturbou muito, deixou o seu espírito perturbado, a Bíblia nos conta. E nenhum adivinho, nenhum feiticeiro ou qualquer outro que se dispôs a interpretar esse sonho conseguiu fazer. O rei estava impaciente, estava inquieto, tanto que disse que se ninguém conseguisse interpretar aquele sonho, todos aqueles feiticeiros e adivinhos, eles seriam despedaçados. Mas se alguém conseguisse interpretar, este então receberia muitos bens e muitas honras. Isso chegou aos ouvidos de Daniel. Ele se dispôs a interpretar o sonho do rei. Daniel tinha algum poder? Não, ele não tinha, mas ele sabia que Deus sim. Deus tinha todo o poder. Deus tem todo o poder, e que se fosse da vontade dele, da vontade de Deus, a interpretação do sonho seria então concedida, seria revelada a Daniel. Os 4, Daniel e seus companheiros, oraram, e esse mistério foi revelado a Daniel. O sonho que o rei havia tido era de uma enorme estátua, algo parecido com essa que vai aparecer na tela para vocês, e que vinha uma pedra e a destruía. Essa estátua, ela era estranha, digamos assim. Ela era enorme, possuía uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Com a interpretação que Deus concedeu a Daniel, ele explicou ao rei que o sonho representava o futuro daquela nação. O momento presente era a cabeça de ouro, um momento de um reinado de muitas riquezas, de muito poder, mas que depois daquele reinado viria um reino mais fraco, o de prata, depois um mais inferior ainda, um de bronze, e assim vai indo. A pedra que apareceu e destruiu a estátua mostra que todos os reinos seriam destruídos, ou melhor, esmagados de tal forma que nem mais poderiam ser vistos os materiais que um dia já formaram aquela estátua. Já a pedra que destruiu a estátua tornou-se tão grande como uma montanha e encheu toda a terra. Essa pedra não é uma pedra comum, também não é um meteoro que chegou e destruiu aquela estátua. Essa pedra é um reino que virá, que será levantado pelo próprio Deus, reino que transformará todos os anteriores em nada. Mas esse reino sim, esse reino existirá para sempre. Esse reino é o reino de Cristo, o reino que Cristo trará com a sua segunda vinda. Nenhum outro reino humano que já existiu ou que virá a existir até o dia do juízo final continuará a existir quando Cristo voltar. Apenas um reino subsistirá para sempre, e esse é o reino de Deus. E após esse feito, o rei reconheceu o Deus de Daniel. Ele não se converteu naquele momento, mas ele declarou que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios. Isso foi bastante impactante para a época, com certeza. Afinal, era um rei pagão, declarando que um Deus que não era do seu povo, um Deus estrangeiro, era o Deus dos deuses. E esse era o Deus de Daniel, o nosso Deus. E após isso, Nabucodonosor colocou Daniel como governador de toda a província da Babilônia e chefe supremo sobre todos os sábios. O tempo foi passando, Nabucodonosor foi ficando mais velho, mais rico e mais poderoso. E aí então chega um momento em que acontece aquele episódio da fornalha, em que Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha. Mas isso é tema para o nosso próximo vídeo, Se você não quer perder esse próximo vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações. Na próxima semana iremos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, abordar mais essa história da fornalha e falar também sobre a coragem daqueles homens de Deus. Pulando então essa história e voltando para Daniel, o tempo passou e o rei teve outro sonho.
E aí, imaginem quem que ele chamou para interpretar. Exatamente, o nosso amigo profeta Daniel. E não deu outra, o sonho ele foi interpretado. E da forma que Daniel disse, assim aconteceu. Diversas outras coisas aconteceram no passar do tempo. Daniel se tornou alguém importante dentro do reino. Daniel se tornou amigo dos poderosos, dos reis que passaram por ali. Até que chegamos na história mais conhecida do profeta. No capítulo 6 nós vemos a história de Daniel na cova dos leões. Vamos falar um pouco sobre essa história então. O rei da Babilônia, que agora já não era mais Nabucodonosor, decidiu dividir o reino em 3 grandes partes, 3 grandes províncias, e colocou um representante para governar cada uma delas. Daniel era um deles. Daniel se destacava dos demais, nele havia um espírito excelente. Então o rei pensou em torná-lo governador sobre todo o reino. Só que os outros representantes então das outras 2 províncias, eles ficaram sabendo, e eles não ficaram nem um pouco felizes com essa situação. Então eles resolveram buscar algo para diminuir Daniel, para tirar essa concorrência do caminho. Então eles apelaram. Eles sabiam que Daniel era devoto a um único Deus e que jamais adoraria qualquer outro Deus, qualquer outra pessoa. E por detrás das cortinas convenceram então o rei a proclamar um decreto: qualquer homem que no período de 30 dias fizesse uma petição, um pedido, orasse a qualquer outro Deus ou homem que não fosse o rei da Babilônia, este seria lançado na cova dos leões. Eles seduziram o rei, que aceitou que isso fosse decretado, e assim o fez. Mas como sabemos, Daniel é fiel a Deus, era fiel a Deus, e ele não seguiu esse decreto, e ele foi acusado por isso. E mesmo contra a vontade do rei, afinal o rei gostava de Daniel, assim aconteceu. O rei não podia voltar atrás daquele decreto. Daniel foi lançado na cova dos leões. Isso a gente sabe, a gente conhece essa história. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, as bocas dos leões, e nada aconteceu ao seu servo Daniel. Que maravilha! Ao amanhecer do outro dia, o rei foi depressa até a entrada da cova, na esperança de encontrar Daniel vivo. E isso realmente aconteceu. Então o rei escreveu aos povos, testemunhando o que havia acontecido e como Daniel havia sido livrado da cova dos leões pelo seu Deus. Esse é o poder do Deus de Daniel. Esse é o poder do nosso Deus. Ele nos livra de diversas coisas, de diversas situações. Ele faz milagres, Ele nos abençoa. Daniel foi fiel a Deus. Deus se lembrou de Daniel. Que história linda deste profeta. Quantas boas lições nós podemos tirar das revelações e dos livramentos de Deus para com o seu amado servo. Trazendo um pouco para nós hoje, Deus nos ama como seus filhos, e Ele também nos livra de algo muito pior do que uma cova de leões. Deus nos livra da morte eterna. Deus nos vê como seus filhos amados por causa daquilo que Jesus fez em nosso lugar. Que grande bênção! Movidos pelo Espírito Santo, nós não queremos viver uma vida impura, nem uma vida idólatra, mas sim queremos ser fiéis a Deus e seguir em reta obediência a sua palavra, assim como fez o profeta Daniel. Que Deus continue sempre nos abençoando para vivermos nesta vida. Amém. Para você que chegou até aqui e ainda não deixou o seu curtir, curta esse nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, afinal semana que vem iremos estudar um pouco a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. E mais um convite, domingo, 9h30 da manhã, em facebook.com/celqueteresina, você é nosso convidado para estar junto conosco no nosso momento de culto a Deus.
O link vai estar aqui embaixo na descrição. Contamos com a presença de todos vocês. Deus abençoe a cada um e no decorrer das próximas semanas iremos seguir nessa nossa caminhada conhecendo personagens bíblicos. Fique com Deus, até o próximo vídeo.